Ei, gente, tudo bem? Sou Maria Tereza, sou taróloga e oraculista, idealizadora da Cura e a Lua, que é esse canal no YouTube, e também eu tenho uma página no Instagram. Eu costumo vir aqui trazer tiragens de tarô coletivas, né, para o momento atual aí de vocês, às vezes com uma outra temática, mas acredito que seja uma boa oportunidade para conhecer o tarô, para entender esse mistério e também para levar conteúdo de autoconhecimento, né, de reflexão, de insight para vocês aí, no processo de vocês de vida, né, e desse momento. Então, é isso, né, o propósito é levar mesmo autoconhecimento e em contato com o tarô, que é esse mistério maravilhoso, com o baralho cigano também e com o oráculo, tá bom? Hoje eu trouxe 3 opções, como de costume, e eu trouxe também um tarô diferente para cada opção. Né? Então, você pode escolher pela pedrinha ou pelo tarô, ok? A primeira opção é a pedra da lua e eu vou usar o tarô Videntes da Luz, que é esse aqui. A segunda opção é o quartzo rosa e eu vou usar The Star Tarot, que é esse aqui. E a terceira opção é o quartzo fumê, cristal fumê, acho melhor chamar assim. Né? Ele é um cristal, mas ele tem esse aspecto acinzentado. E eu trouxe o The Unfolding Path Tarot. É um inglês, assim, e de toda forma eu deixo escrito na legenda. Tá bom? Também trago como complemento o Scrying Lenormand, que é um baralho cigano, também lindo, e como orientação ou conselho, Oráculo do Pau, também. Então, esse Oráculo do Pão eu falo sobre ele no final de cada tiragem. E vamos para a primeira opção, que é a opção da Pedra da Lua, que é essa aqui, com Videntes da Luz, tá? Vou tirar 3 arcanos maiores, 3 menores, para falar aí do seu momento, tá bem? O mundo tá assim nesses últimos vídeos super presente, falando aí do momento. A Imperatriz, os amantes, né? Ou os namorados. Muito bom. Vou pegar o complemento aqui. Com o mundo nós temos Rainha de Ouros invertida. Com a Imperatriz nós temos Pajem de Espadas, posição normal dele. E com os amantes ou namorados nós temos 7 de Espadas. Como complemento para o mundo com a Rainha de Pentáculos, o buquê. Para a Imperatriz com Pajem de Espadas, a carta da casa, baralho cigano. E os amantes com 7 de espadas, a carta da mulher. Ou da cigana, né? Ok. Como orientação ou conselho, perdão. Bom, vamos lá. Aqui sobre o seu momento atual, a gente já tem um início da carta do mundo com a Rainha de Ouros invertida. E essa configuração me traz muito uma sensação
de você tendo a oportunidade de concluir assim um ciclo na sua vida que de repente te impedia de começar ou continuar, né, a desenvolver aí aspectos da sua vida relacionados à sua autonutrição, né? A sua nutrição no que diz respeito ao corpo, à matéria, aos seus bens, né? A rainha de ouros, para ela poder ser de fato esse arquétipo que tem muito a oferecer em abundância, ela precisa se autonutrir primeiro, né? Então é como se você tivesse aí com essa carta do mundo finalizando um ciclo, né, e iniciando, né, superando um ciclo anterior, onde essa rainha de ouros estava desfavorável, né, estava em processo de trabalho, de elaboração, e agora ela pode virar, né, de fato, com uma consciência maior de como você vai gerir os seus bens, gerir o que você tem para oferecer, né, de trabalho, de cuidado, de nutrição mesmo em relação a você mesma e aos outros. Então, ela é uma rainha, olha que plena, maravilhosa, né? Ela tem o dom e o domínio sobre o mundo da matéria, né? Então, ela é pé no chão, ela é muito sábia no que diz respeito ao seu cuidado diário com o corpo, com o que é físico, com o que é da matéria mesmo, tá bem? E vem com o buquê, ou seja, é um momento onde essa virada, ela vem também como um presente, assim, você entendendo como elaborar essa vida material nas pequenas coisas, né? Assim, pode ser realmente você compreendendo a importância do cuidado delicado, do cuidado com o que é seu, do cuidado com o seu feminino. Isso vem como um presente, sabe? Você percebendo sobre si, né, o quanto isso é importante, tá bem? E aí a gente vem com a carta da Imperatriz, com o Pajem de Espadas, falando mais uma vez de um arquétipo de cuidado, né? De um arquétipo de essa carta da Imperatriz, né? De você criando, de você gestando. Então, ela é uma grande mãe também, né? Ela cuida, ela cria beleza, aonde ela passa, ela leva abundância, ela leva coisas boas, assim, alegria, afeto, ela compartilha, é cuidado, ela assim, é doação sem fim, né? E ela pode ter esse aspecto de reunir nela todas as rainhas, né? Todas as características das rainhas do tarô. Então a gente tem rainha de ouros, de espadas, de copas, a de ouros, a de fogo, né, de paus. Então a gente consegue ver ela agregando isso como um feminino muito potente, muito forte, tá? E aí você sente essa influência nesse momento. E sente essa influência muito voltada também na sua comunicação, ou seja, é você comunicando, que eu sinto aqui, é que para além de cuidar dos outros, é você comunicando o seu desejo, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, o que você tem de ideia, o que você traz de criatividade, o que você quer estudar, o que você quer falar, o que você quer comunicar, né? E com a carta da casa, isso vem tanto de um trabalho interno, quanto pode ser de um trabalho da sua casa física. Me vindo muito aqui, também eu poder estar falando com homens, né? Mas também muito com mulheres que exercem algum papel dentro de casa mesmo,
sabe assim? E que estão passando por um período de reorganização e de valorização de si, né? De não só doar, mas também de fazer por si mesma, por si mesmo, tá? Então aqui a carta da casa me vem nesse lugar de um feminino presente e que ele está aprendendo esse equilíbrio de criar, de dar, o quanto receber, o quanto quer receber, né? O que pode criar. Então, é muito essa vibe aqui, sabe? Assim. E, em seguida, a gente tem a carta dos amantes, que é dos namorados, com o 7 de espadas, né? E a mulher aqui. Bom, vamos por partes. A carta dos amantes fala que todo esse processo que você pode estar passando de virada, de conclusão de ciclo, de ampliação da sua consciência, de percepção do seu feminino, do que você quer criar, do que você quer cuidar, do que você quer gestar, gerir, enfim. Tudo isso vem pautado também em escolhas que você vai precisar tomar, ou que você talvez já esteja tomando. Escolhas, né, que sejam positivas para você, né? São escolhas que às vezes não, elas podem ser muito racionais, mas ou não. Aí depende de qual é o sentido aí da decisão que você precisa tomar. Fato é que precisam ser escolhas que façam bem para você, né? Bem maior, tragam um bem maior para você. E o 7 de espadas, ele vem aqui com o seguinte aspecto. Às vezes, a gente precisa ser muito perspicaz, né, mais esperto ao tomar decisões. E muitas vezes é por autopreservação mesmo, sabe? É poder entender que às vezes eu vou precisar não ser tão claro, né? Eu simplesmente escolho e, e algumas escolhas são tão delicadas que é difícil até compartilhar, elas são muito íntimas, né? A carta da mulher aqui, por exemplo, vem falando de um feminino profundo, né? De você como uma figura, você sendo a própria mulher ou você convivendo com uma mulher, onde essa escolha esteja envolvida. Mas aqui eu vejo que o 7 de espadas, ele vem como você tendo uma um modo de agir agora, mas é difícil falar esperto, porque eu não estou vendo ele aqui num um esperto que leva para o negativo, né? Estou enganando, tanto que ela está numa posição favorável. Aqui é como se fosse assim, não. Agora eu preciso realmente tomar uma decisão que me tire de uma situação de desconforto, até de estar ocultando alguma coisa, mas assim, que me leve para um lugar de menos autossabotagem comigo mesma a nível mental, né? Onde eu posso me assumir, onde eu posso ser quem eu sou, fazer as escolhas que eu quero fazer, com o meu coração, mas com um mental muito organizado também, assim, né? Um mental que já passou por um processo e agora passou por um processo de clareamento, de clareza, e agora ele age de uma maneira mais com jogo de cintura, assim, sabe? Sabe quando você precisa tomar uma decisão e você às vezes sempre foi uma pessoa de muito de falar e de compartilhar, mas agora é uma coisa muito íntima. Então essa decisão, ela não é escolher assim, com quem você vai compartilhar, com quem você vai falar, com quem você não vai falar, né? Assim, agir mesmo que tal de uma forma que talvez para você seja nova. Assim, nossa, eu estou enganando, eu estou ocultando aqui, mas não, sabe? É uma saída, é uma saída de preservação. É o que eu sinto aqui nessa tiragem, tá bem? Então, veja aí se faz sentido para você e também coloque aí na sua realidade, tá bom?
às vezes a gente começa a perceber que a gente mesmo se sabota, principalmente na mente, nos pensamentos, né? A gente se sabota com pensamentos negativos sobre a gente, né? Ou numa troca, numa escolha que, assim, não era realmente o que eu queria, né? Então eu vejo que essa configuração aqui vai para esse caminho, tá? O 7 de espadas com os amantes, né, os enamorados e a carta da mulher. Bom, e aí como orientação, conselho, vem a carta do perdão. Eu vou ler. Perdão. Aceitar a si mesmo e ao outro como somos é perdoar. Não se prender a mágoas é perdoar. Desligar-se do rancor é perdoar. Compreender os seus próprios erros e os do outro é perdoar. Perdão é cura para todas as dores. Perdão é nos libertar do que nos impede de viver em paz. Teve alguma leitura que eu fiz que falava que o perdão, ele não é desfazer o que o outro fez ou o que a gente fez, né, de errado ou de danoso. Não se trata de desfazer ou fingir que não aconteceu, mas de seguir adiante, diminuindo a relevância daquele ato no sentido de ter uma compreensão maior mesmo sobre a complexidade da vida, das pessoas, né, das circunstâncias. Enfim, tá dado o conselho, a tiragem. E vamos para a segunda opção, que é do quartzo rosa. Esse aqui. Vou tirar 3 cartinhas de arcanos maiores. A força. Gente, olha que linda essa. A força. Maravilhosa, maravilhosa. A sacerdotisa. E a justiça. Ok? Complemento para a carta da força. Rei de paus. Sacerdotisa, 9 de paus. E com a justiça, rainha de ouros. Como complemento aqui para a força com rei de paus, o sol. Para a sacerdotisa com 9 de paus, o chicote. E a justiça com a rainha de ouros, feminino. Ok? Orientação ao conselho. Paciência. Muito bom. Vamos lá. A primeira opção aqui, a primeira parte, né? Essa é a segunda opção, quartzo rosa. A gente tem a carta da força com o rei de paus e o sol. Bom, fala de um momento aonde você deve ter tido um grande boom assim de energia, né? É como se tivesse sido disponibilizado para você, talvez por você ter feito por onde, né, chegar na preservação e agora na manifestação dessa energia, ou mesmo uma energia que estava aí para vir e veio, né? Então é como se você tivesse no momento de ter recebido assim essa energia de movimento, de você tendo força, de você tendo um potencial de fazer, de realizar, de criar, de
ir em busca de conquistar o que você quer, né? A carta da força, ela fala muito de quando a gente está bem íntegro, assim, no sentido de autodomínio, mais que íntegro, assim, uma personalidade que você e uma individualidade que você preservou e que você reconhece, né? Naquele momento do desejo, seus desejos, do que você quer, porque você domina e consegue canalizar e direcionar essa energia. Com o rei de paus é como se você tivesse também sob uma influência de um momento onde você que quer que você tenha em mente, você vai realizar e você quer realizar a todo custo. E a carta do sol aqui me dizendo de sucesso nessa perspectiva, né, nessa empreitada, e você também com muita energia de conquista, tendo muita clareza, vendo as coisas, né? Então, chega nesse tom já. Parte do seu campo, da sua energia está nesse movimento. E aí é muito interessante, porque intimamente, é o que eu sinto aqui, a gente tem uma sacerdotisa, né? Que é uma carta que fala de uma introspecção, de um movimento, de uma busca por perfeição, né? De mergulhar mesmo em si profundamente ou em algum conhecimento profundamente. E qual que é o tom aqui? Como a sacerdotisa ela pode não ter muito limite também nesse mergulho, nessa determinação, a gente tem o Nove de Paus falando que as batalhas que a gente trava e os processos que a gente vai realizando, desenvolvendo na vida, às vezes eles trazem cansaço também, né? Algum tipo de sobrecarga, mas ao mesmo tempo aqui eu vejo você muito determinada ou determinado, né, a seguir o seu caminho, a seguir os seus projetos, né, contando com a sua intuição, contando com o seu conhecimento do oculto, né, da vida e, e fazendo acontecer mesmo. A carta do chicote me chama a atenção aqui, porque parece que você está entendendo que você precisa assumir alguns lugares de liderança, de poder, né, assim, sobre si. O chicote, ele tem um aspecto dele, e aí é uma percepção que eu tenho que me veio aqui agora, que é um certo ponderamento, às vezes, para a gente usar. Então, tem que ter sabedoria na carta do chicote, para não gerar o conflito, para ele ser na medida. Então, a determinação que você tem, o limite que você precisa colocar, ou que você precisa avançar no seu caminho, ele pode, né, e muitas vezes precisa ser medido. Então, é você entendendo essa dinâmica aí, até para você não se desgastar muito. Então, o chicote ele vem nesse lugar aqui com o 9 de paus, dizendo para que você está na batalha, você está no caminho, você tem energia, sim, mas também utilizar o seu conhecimento, o seu discernimento, a sua intuição para saber quando usar, né, essa força do chicote e quando você ponderar, você deve ponderar, bem? E a gente tem também um movimento muito legal, assim, aqui, que eu vejo, que é da justiça com a rainha de ouros e o feminino. A rainha de ouros saiu também na primeira tiragem, né? E aqui eu consigo perceber você num caminho de fazer ajustes, né? De você estar mais consciente, disposta e disposto a cuidar dos seus bens, das suas conquistas materiais. É como se fosse um momento de uma gestão sobre o que você tem aqui na matéria, né? Na vida, uma gestão muito equilibrada, muito justa, muito correta, muito
alinhada com o que você quer. Então aqui é o equilíbrio e é assim, você assumindo uma postura muito certa assim, do que quer para se preservar, né? Então vamos supor, agora eu preciso cuidar, hum, sei lá, da minha saúde. Então eu vou fazer isso, né? Vou fazer, simples assim. Eu vou dar um jeito de encaixar isso, vou dar um jeito de cuidar disso. Aí eu preciso agora descansar. Eu vou dar um jeito, né? Assim. Ou eu preciso agora investir em X, Y curso, ou em contratar algum serviço, eu vou fazer, né? E o feminino, ele vem aqui dando um tom, né? Essa carta do feminino, ela, ela não tem, né, em todos os baralhos ciganos, isso parece que é um a mais que tem nesse baralho, né? Que é o Scrying. E é legal porque aqui está havendo uma energia que é um acerto de contas com o seu feminino interno, que é de cuidado, que é de criação, né, no sentido de criar, que é de criatividade, que é de nutrição, que é de cuidado, que é de sensibilidade, para poder organizar aí as coisas, sabe? Então, assim, muito lindo. Se a gente for pensar por um aspecto mais profundo também, é você tendo uma conexão muito forte com as mulheres no sentido de trabalho, com as mulheres com o feminino no sentido de cura, né, de empoderamento. Então, a perspectiva aí de um suporte mesmo, por exemplo, da espiritualidade no seu trabalho, no seu caminho, tá? É uma força do feminino que veio para fazer e acontecer aqui, tá bom? E a orientação, conselho veio paciência. Achei interessante porque tem tanto movimento e tanta energia aqui, e aí vem essa cartinha trazendo uma perspectiva aqui. Entender que tudo tem seu tempo, que tudo vem a seu tempo. Dar o tempo necessário para crescer, brotar, florescer, aceitar o ciclo da vida, respeitar o fluxo do tempo, observar o tempo passar e esperar o tempo certo para plantar, para colher, para agir, para seguir e para aprender. Que lindo, né? É, a paciência também é muito o dom do feminino, né? De saber o tempo das coisas. Então, espero que tenha feito sentido e contribuído de alguma forma por aí, tá bem? Vamos para a terceira opção. Só um minutinho. Hoje eu estou usando muitos tarôs, né? Então, estou organizando aqui a mesa. Bom, terceira e última opção, cristal fumê. Vamos lá. O louco invertido. A lua invertida, ela vem invertida. O que é uma posição favorável para ela, já já eu falo. E o mundo, mais uma vez. Provavelmente as pessoas que têm chegado no canal, né, para ver o vídeo estão passando por finalizações de ciclos, né, integração, compreensão maior. Com o louco invertido nós temos 3 de espadas invertido também. Com a lua invertida nós temos 4 de ouros. E com o mundo, as de copas.
Como complemento, né, com baralho cigano, para dar um tom aqui na tiragem, o louco invertido com 3 de espadas invertido veio o Sol. A lua invertida com 4 de ouros, livros. E o mundo com as de copas, a chave. Orientação ou conselho, oráculo do pão, desapego. Bom, vamos lá. Aqui a gente começa com o louco invertido 3 de espadas. E o sol. Cartinha do louco, essa lindeza, 3 de espadas. E o sol. O que eu vejo aqui? Você, é muito interessante, assim, que veio muito claro. Você percebendo que olhar demais para feridas, para mágoas, para coisas que te magoaram muito, isso te desestrutura, né? Isso te faz perder fé, isso te faz ficar assim mal, né? Vamos pensar assim, porque esse louco invertido com 3 espadas invertido, ele me vem muito como as mágoas, as dores, a tristeza te tirando do seu centro, sabe? Te tirando da sua capacidade de sensatez, de estar equilibrado, de estar bem. E aí vem o sol lançando uma luz aqui sobre isso, né? Trazendo uma clareza. Por isso que eu vejo que não é uma coisa que está inconsciente para você. Você está percebendo, né? Olha, me entregar a dores, né? E tem momentos que isso vem, invade a gente, né? Assim, onde a fé fica um pouco abalada, né? Onde a gente se sente fragilizado, chateado, para baixo, deprimido mesmo, certo? É, esses momentos acontecem, podem acontecer, né? E aqui eu vejo que se você estiver passando por isso, você está tendo uma consciência de enxergar e de repente entender que não é o que você quer, né? Não é o que você deseja para você. O sol vem trazendo essa clareza, né, sobre a situação aqui, certo? Então tem dor, tem uma sensação de estar meio desestruturado, meio. Tem até uma sensação de estar parado, né? Estar parada, mas é você tendo clareza sobre isso. E ter clareza já é um grande passo, porque muitas vezes a gente está numa condição muito confusa né, assim, e não consegue enxergar o que está atrapalhando, incomodando, né? Ok. E aí, a gente tem a carta da lua invertida com 4 de ouros. Mais uma vez, eu vejo aqui você tendo uma percepção maior sobre as coisas. A carta da lua invertida, ela vem falando de um processo de saída de confusão mental, uma saída de confusão emocional. É você tendo um pouco mais de clareza sobre as coisas. É você tendo a sua intuição ajustada, a sua percepção mais ajustada, certo? Seu emocional mais equilibrado. E aí, com o 4 de ouros, é você provavelmente, assim, percebendo em que você estava ou poderia estar apegado, né? Como se fosse assim, essa situação, esse recurso eu tenho, é meu, e entendendo o que causa dor nesse processo de apego, o que não causa, né? Então, assim, pode ser você percebendo que dá para ir além, né? Dá para você ir em busca de mais,
recurso, em busca de outras possibilidades, de você entendendo que você já tem uma segurança que não tem como perder. Então, o próximo passo talvez seja ir em busca, né, de melhorias, com maior tranquilidade. Vem o livro, a carta do Livros aqui falando de algum processo que envolva você ir em busca de estudar algo, de compreender algo melhor, de descobrir algo, tá? Pode ser um processo de autoconhecimento, pode ser você indo em busca de algum conhecimento prático que te traga esse movimento, né? Essa, sei lá, algum curso, alguma coisa assim, que te faça esse movimento de compreensão dos apegos e de onde eu posso ir caminhando para não ficar estagnado, estagnada, tá? Então eu vejo esse movimento aqui também acontecendo, né? E em seguida a gente partindo também na sua energia, no seu momento, para uma grande virada mesmo, assim. É interessante porque vem a carta do mundo falando que a partir do momento que você desenvolve essas questões que estão te atravessando, né, que estão pedindo atenção, você consegue concluir um ciclo para iniciar outro, e iniciar um de mais amor, né, de mais autocuidado, de autoamor, que é um amor que transborda, né? Parece que vem mesmo uma consciência, uma percepção. A carta da chave me traz muito essa sensação de você tendo um grande insight, assim, de você conseguindo ter a solução para algo que vai te inundar, assim, de amor, de possibilidade de iniciar uma etapa, um ciclo mais amoroso com você mesmo, com você mesma, né, aonde o seu emocional é renovado, onde o seu emocional ele é contemplado, né, assim, para melhorias, né, para cuidado, para ser compartilhado. Então, assim, é uma perspectiva muito bonita aqui, né? Então, é um caminho que vem se desenrolando com as dificuldades, com os desafios, mas que encerra num ciclo e numa virada, assim, principalmente no campo emocional e afetivo, que vem como uma abertura, assim, de uma porta, de uma situação. Você chega para você essa chave. E, como orientação, conselho, a gente tem a carta desapego do oráculo do pão. E ela fala: soltar, entregar, deixar ir, deixar partir, fluir, viver no presente, sem o peso do passado, sem expectativas para o futuro. Saber da nossa finitude, saber que somos passageiros, sem posses, sem medo, sem culpas. Bem, é isso. Espero que tenha feito sentido e contribuído de alguma forma para você, para vocês. Faça essa tiragem com todo carinho, com todo o meu conhecimento também. Espero contribuir aí no processo de cada um, tá? Tem mais vídeos lá no canal. Se você sentir de assistir algum outro vídeo, se sentir de compartilhar, geralmente, eu não, por exemplo, quando eu comecei a mexer no YouTube, eu não sabia disso, né? Mas assim, para eu receber vídeos de quem eu gostava do conteúdo, eu precisava me inscrever e tudo para receber assim que a pessoa postasse o vídeo no canal dela. Então tem essa possibilidade. E é isso. Se sentir de curtir, comentar, compartilhar, tá bom? Eu vou colocar as informações também na descrição
do vídeo algumas informações, o nome dos tarôs, dos decks, né, meu contato, tá bem? É isso. Desejo aí um ótimo período de muita reflexão, né, de muita paz, de muita luz, de muito amor e prosperidade para todos. Até mais, beijo.